Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa gravação, a mais essa palavra que eu estou passando por aqui para deixar o seu coração. Mas antes de tudo, vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você puder parar, se você puder nesse momento se concentrar, mas se você não puder, estiver em algum lugar que você não possa fazer isso, só ouça a oração e depois no final você concorde com ela, dizendo amém. Vamos orar então. Deus amado e Deus querido, nós queremos te agradecer por mais um dia. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Deus, todo aquele que parou agora para dar atenção a essa palavra, essa oração, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que ele saia, que ele termine aqui, Senhor, essa gravação, sem que ele seja tocado, sem que ele seja rico e poderosamente abençoado pelo Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas que cometemos diante de Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, a cada dia mais, vivermos uma vida que agrada ao Senhor, não uma vida, Senhor, que passa sem se importar com aquilo que o Senhor deseja para nós. Deus amado e Deus querido, abençoe meu irmão com paz, com alegria, com esperança. Abençoe ele, Senhor Deus, curando-os fisicamente, emocionalmente, Senhor. Nesta hora, Pai, coloca alegria, coloca aquela paz que excede todo entendimento nos corações deles. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço essa oração no nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está aqui e que está com eles também, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Minha irmã, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. Olha, se você passou por aí, parou para ouvir, não saia. Espera um pouquinho, Não saia agora. Espere terminar. Lá no final, eu vou concluir a palavra, esse momento de reflexão, com uma oração. E todos nós, meus irmãos, quem não precisa de oração? Minhas irmãs, quem não precisa de oração? Eu estou sempre orando pelo canal, estou sempre orando para aquelas pessoas que estão inscritas, por aquelas que ainda vão se inscrever. Então, se você não é inscrito ainda, tem aqui embaixo a palavra inscrever-se. Vai ali, toca naquela palavra, toca no sino, que você vai ser notificado. E para que esse sino? Precisa tocar no sino também? Sim, porque todas as vezes que eu fizer uma oração por você, colocar uma mensagem aqui para você, você vai ser notificado. É somente por causa disso. Então, não saia desse canal sem fazer isso. Eu peço a Deus para me apresentar aquelas pessoas que eu serei bênção, canal de bênçãos para a vida dela. Então, se você parou, se você está ouvindo agora, eu creio que essa é a vontade de Deus. Que você se inscreva no canal para que eu seja uma bênção na sua vida. E eu continuo orando por você. Você só ora por aqueles que são inscritos? Não. Eu oro por aqueles que estão inscritos e por aqueles que ainda vão se inscrever. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus abençoe você com paz, com alegria, com prosperidade, com uma nova estação. Hoje, a palavra do Senhor, eu por esses dias aí, falei. Se eu não falei ainda vou falar. Ainda vou colocar no canal um vídeo falando sobre o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, não é? E hoje eu vou falar no primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Para os cristãos, sabe? Aqueles que vão na igreja, que frequentam, né, uma igreja, aquele que já é cristão e aquele que também não é e tem um pouco de conhecimento com a Bíblia, sabe que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Isso mesmo, você acertou, é o livro de Gênesis. Nós vamos ler lá no iniciozinho, lá no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim, muito pequenininho, olha. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Mais uma vez, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Deus pode estar nesse momento falando para mim e para você, onde você está? Dig, mas assim, você tá brincando comigo, né? Deus sabe todas as coisas, Deus sabe onde que eu estou, Deus sabe o que eu tô fazendo, sabe? O contexto aqui qual é? É logo depois que Adão e Eva pecaram. Sabe, né? Você sabe que Adão e Eva estavam lá no jardim, Eva era esposa de Adão, e eles estavam lá no jardim, podiam comer de todas as frutas, de todos os frutos que Deus falou, lembra dessa história? Mas acontece que Eva deu ouvidos à serpente e ela comeu do fruto proibido e também deu para o seu marido. Logo após isso, Deus todos os dias ia no jardim, conversava com Adão, conversava com a Eva todos os dias, à tarde, né? No final do dia, a palavra diz que Deus ia, conversava com ele. Deus, eu fico imaginando, né? A conversa deles. O que você fez hoje? Como se o Senhor não soubesse, né? O que você fez hoje? Você
Você cuidou dos animais? Cuidei dos animais. Você colocou o nome nos animais? Qual é o nome dos animais que você colocou? Criança, né, que gosta dessas historinhas. Eu, por muito tempo, já fui professora da educação infantil. E eu contava essas histórias, eu dramatizava, era uma coisa, as crianças ficavam prestando bastante atenção. Então, imagina, as conversas, né? Ah, você tá cansado? Tudo que você fez hoje, você cuidou mais de qual tipo de animal? Foram os animais, os que nadavam? Eram os animais os menores, os maiores? Vamos imaginar assim, meus irmãos, a gente, assim, vamos usar a nossa criatividade. Mas depois que eles pecaram, depois que eles desobedeceram, eles perderam esse privilégio, eles perderam essa bênção, eles perderam esse contato maravilhoso que eles tinham com o Pai. Eu imagino assim, a alegria de Adão, a alegria da Eva, em ver, esperar por aquele momento do Senhor vir. Quem é o Senhor? O Pai. É o Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o seu Pai. Da mesma forma com que ele falava na virada do dia, vinha conversar assim, em qualquer momento do seu dia, não precisa ser só de manhã, de tarde, à noite, não. Ele também nos ouve. A gente também pode conversar, porque esse contato, ele foi novamente restabelecido. Ele foi rompido naquele momento? Foi. Deus perguntou, onde vocês estão? E aí ele responde no texto todo, ele responde que eles se esconderam porque eles estavam nus. E Deus perguntou, mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Vocês ficaram com vergonha por estarem nus? Não é? Então aí partiu aquele diálogo, começou aquele diálogo ali, Deus perguntando o que foi que ele fez, aí ele acusa a mulher acusa a serpente, toda essa história que a gente já sabe, não é? E a partir daí, né, o homem, Deus dá aquela sentença, eles não poderiam mais ficar ali, eles saíram dali, tem toda uma explicação para esse texto, uma explicação muito profunda, a gente não vai se aprofundar nisso agora. Então, eles saíram dali e eles perderam essa ligação, vamos dizer assim. Eu imagino a tristeza de Adão. A tristeza de Adão. E agora, Eva, o que foi que nós fizemos? E agora, o que vai ser de nós? Imagina o quanto que Adão chorou, sabe? O quanto que Adão não se arrependeu de tudo. Tudo bem, saiu do jardim e aí eles passaram a viver de forma diferente. Mas Deus, em todo o Antigo Testamento, ele prometeu que ele iria mandar aquele que iria novamente restabelecer esse contato, fazer novamente essa ligação entre o homem e Deus. E ele fez, ele mandou Jesus Cristo. Hoje nós temos livre acesso, porque Jesus veio, Jesus morreu e Jesus ressuscitou e está ao lado do Pai. Então, se nós pecarmos, se nós assim falharmos, se nós fizermos aquilo que desagrada ao Senhor, Ele é o advogado. Olha, não espere. Talvez você hoje esteja se sentindo triste porque sabe assim que fez alguma coisa que sabe que Deus não se agrada. Se você está passando por um momento assim de estar se sentindo distante de Deus, volte-se para Ele, confessa seu pecado. Ele está de braços abertos te esperando. Ele pode estar te dizendo, venha. João, onde você está? Vem conversar comigo. Mateus, José, Maria, Deig, Teresa, Edenir, onde você está? Venha conversar comigo. Eu sou seu pai. Meu filho, o sacrifício que meu filho fez, eu aceitei, eu recebi. Então agora eu sou seu pai. Pode falar comigo, pode confessar. Você está triste por quê? Fala da sua tristeza. Está com medo? Por quê? Fala do teu medo. Fala com ele. Esse contato que foi rompido foi restabelecido. Essa é uma notícia maravilhosa. Foi restabelecido e nós hoje temos livre acesso. Nós podemos falar com o Pai. Ele é o nosso Pai. A nossa identidade é de filha. De quem? Filho. De quem? De Deus, do Senhor dos Senhores. Daquele Todo-Poderoso, dono do céu e da terra. Nós podemos hoje falar com Ele. Se a gente está triste, a gente pode chorar. A gente pode confessar o pecado. Eu lembro quando eu era bem pequena, né, que a gente, quem aqui nunca passou por isso? Que entristeceu de alguma forma o pai ou a mãe. E a gente fica com o nosso coração triste, a gente fica com o nosso coração abatido. Eu lembro que eu ficava assim, morrendo de vontade logo assim, de ficar bem com a minha mãe de novo, de ficar alegre com ela de novo, de fazer alguma coisa, procurar fazer alguma coisa para agradar ela, para ela ficar feliz comigo de novo. E aí quando a gente ficava bem novamente, podia conversar, seja com o pai, com a mãe, era tão bom. Imagina com Deus.
Imagina com o nosso Pai. Imagina, meus irmãos. Então, não fica com vergonha, não fique triste, não fica assim se culpando. Muitas das vezes, né, a gente se culpa por alguma coisa que falou, por alguma coisa que fez, por alguma coisa que pensou. Confessa, fala para ele. Ele está de braços abertos. Assim como ele amava falar com Adão. Ele ama falar com a gente. E aí depois, você pega a palavra. Você pega a palavra, você lê a palavra, você medita na palavra, que é ele falando com você. E novamente, vocês ficam, restabelece a intimidade. Deus, ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer saber tudo. Eu sei que ele sabe de todas as coisas, mas ele ama nos ouvir. A palavra de lá nos Salmos, várias vezes, fala que ele se inclina. Se inclinar é assim, ó, meu filho, vamos parar tudo, vamos dar atenção, porque olha só, a Deig, ela está orando, olha, ela está falando com a gente, a Débora, a Leila, ela está falando com a gente, olha, vamos parar, vamos ouvir, e aí ele faz assim, ele se inclina para ouvir. E aí depois quando você sai dali, seu coração está tão leve, seu coração está mais alegre, está mais aliviado. Isso é maravilhoso. Só quem faz isso? O nosso Deus, o nosso Pai, porque Ele nos ama. Vamos orar e agradecer por esse Deus maravilhoso? Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigada, porque o relacionamento com o Senhor, do Senhor com o homem não ficou rompido para sempre. O Senhor quebrou com silêncio. O Senhor mandou seu filho, o Senhor mandou o que tinha de melhor para morrer por mim, para morrer pelos meus irmãos. E agora, Senhor, nós estamos aqui. A gente ainda falha, porque a gente está aqui na terra, a gente ainda falha, a gente ainda entristece o coração. Mas nós não queremos ficar por muito tempo assim, nós queremos correr, porque o Senhor é o nosso Pai. E a palavra diz que o Senhor nos ouve. Deus amado e Deus querido, o meu irmão que está aqui me ouvindo agora é minha irmã. Se por acaso ele está triste por causa de alguma coisa, ele está com o coração pesado por causa de alguma coisa, eu peço em nome de Jesus que o Senhor, nessa hora, toque neles, fala comigo, vem conversar comigo, eu estou pronto para te abraçar, eu estou pronto para te perdoar, como eu perdoei Adão, como eu perdoo todo aquele que me procura, eu te perdoo, olha para o meu filho, peça, faça a oração em nome do meu filho que eu vou te ouvir. É assim, e assim o Senhor nos ouve, assim o Senhor nos abençoa. Muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de reflexão. Obrigado por essa palavra maravilhosa que tem aqui, Senhor, para nos abençoar em todos os sentidos. Eu abençoo meus irmãos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero profetizar vida, vitória, restauração. Eu quero profetizar esperança. Eu quero profetizar um tempo novo na vida deles. Cura suas feridas. Sara, Senhor, as suas feridas, em nome de Jesus, restaura os seus corações, em nome de Jesus, cura emocionalmente, fisicamente, em nome de Jesus, toca neles com teu poder, toca, Senhor, com teu poder, derrama, Senhor, a tua graça, derrama o teu favor, Senhor, sobre minha vida, sobre minha família, minha casa, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa deles, sobre suas famílias, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, que palavra maravilhosa. Eu fiquei animada. Você ficou animado? Não se esqueça então, se você gostou, dá o joinha, se inscreva no canal, toque no sininho e compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que alguém hoje vai amar ouvir essa palavra, essa novidade, essa bênção, essa palavra assim que traz esperança, que traz vida para nós. Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. Muito obrigada por você estar inscrito no canal e muito obrigada a você que ainda está se inscrevendo ou vai se inscrever. Fica com Deus.